Oi gente, eu sou a Ana e esse é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou responder perguntas sobre morar sozinha. Se você tá caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, acabou de chegar nesse canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem-vinde. Aqui no canal eu falo muito sobre morar sozinha, faço vários vlogs sobre minha rotina, relatos, enfim. E por conta disso vocês acabam tendo bastantes dúvidas a respeito, principalmente quando eu comento que eu saí de casa bem novinha, com 17 anos, e me mudei pra uma cidade tão grande quanto São Paulo. Eu já morava, inclusive, no litoral paulista, mas nem se compara a Praia Grande com São Paulo, o tamanho, a dimensão, a grandiosidade da cidade. Então são realmente realidades muito diferentes. E as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Então eu fiz uma caixinha lá no meu Instagram e vocês mandaram, tipo assim, muitas perguntas a respeito. E também deixei aqui na comunidade do YouTube. E aí eu vou selecionar as mais perguntadas, também talvez as mais diferentes que tenham por aqui. E se você quiser saber um pouco mais sobre por que eu vim pra São Paulo, como que eu vim, como que foi, tem 2 vídeos aqui no canal que contam bastante sobre isso. O primeiro é de 2018, se eu não me engano, que eu anuncio que eu tô morando aqui. E o segundo é sobre a história da minha vida, que eu fiz esse ano também, onde eu conto, tipo, basicamente tudo que eu vivi até hoje, até o momento que o vídeo foi postado, no caso. Então, esses 2 vídeos serão muito úteis pra você conseguir entender. Eu vou deixar nos cards e aqui no box de descrição também. Então, vamos lá, gente. Vou começar com as perguntas do Instagram, tá? A Priscila Ingrid perguntou assim: você se sente mais livre agora morando sozinha? Tipo, sair a hora que quiser, chegar a hora que quiser e etc. Talvez quem não me conheça não saiba, porém, quando eu mudei pra São Paulo, eu passei 2 anos morando em República, que também tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando tudo sobre isso, sobre como funciona, quanto custa, como que funciona tudo numa república, que pra quem não sabe, é normalmente uma casa grande, assim, com vários quartos, onde os proprietários alugam, tipo, por vaga. Então, por exemplo, os quartos têm, tipo assim, 1 ou 2 beliches, e aí você paga pela vaga em uma beliche, daí você tem, tipo, aquele espaço na sua cama, um espaço num guarda-roupa, um espaço na geladeira, também tem o banheiro compartilhado, você pode usar a cozinha, o fogão, a geladeira, enfim, tem tudo isso, é bem equipado. Normalmente as casas têm mais de uma geladeira, mais de um quarto, mais de uma cama por quarto, e enfim, lá no vídeo eu explico tudo sobre como funciona e é uma opção bem barata pra quem tá se mudando pra algum lugar, normalmente é um pouco mais caro, ou tá se mudando assim pra tentar alguma coisa diferente e não quer gastar muito dinheiro com aluguel, porque o aluguel acaba sendo um gasto um pouco maior quando você quer morar sozinho. Então República foi uma boa opção pra mim, porque eu podia dividir a casa com várias pessoas que eu não conhecia, mas enfim, que eu fui conhecendo ao longo do tempo, e era uma opção mais barata. Só que apesar disso, a liberdade de sair e chegar a hora que quiser não era muito diferente da que eu tenho hoje. Eu sempre saí e voltei a hora que eu bem entendesse pra República. Claro que eu tinha que ter um pouco mais de noção, né? Tipo assim, se eu chegasse 4 horas da manhã em casa depois de uma baladinha, eu tinha que ter noção que as pessoas estavam ali dormindo e que muitas delas trabalhavam no dia seguinte. Então eu tomava banho de uma forma mais silenciosa, fazia mais silêncio ao entrar no quarto se tinha alguém dormindo, não fazia barulho. E claro que aqui, como eu moro num condomínio e tem vizinhos, eu também não posso fazer um escândalo chegando muito tarde. Eu acho que o bom senso prevalece em qualquer um dos casos. Mas claro que, por exemplo, se eu derrubar alguma coisa no chão, tropeçar em alguma coisa dentro da minha própria casa agora, a chance de incomodar um grande número de pessoas é menor, né? Porque mesmo que tenha vizinhos, não é tipo tão colado assim, não é como se eles estivessem no mesmo cômodo que eu. Então, essa liberdade, ela prevaleceu a mesma, eu sempre saí e voltei a hora que eu quero, mas é claro que agora, tipo assim, tem mais liberdade no espaço da casa em si, digamos, sabe? Gente, houveram muitas e infinitas perguntas a respeito de eu me sentir sozinha. Se eu me sinto sozinha, eu já me senti sozinha, o que eu faço quando eu me sinto sozinha? E essa é uma pergunta que eu poderia ter esperado o vídeo inteiro pra responder, já que foi, tipo, uma das mais perguntadas tanto no Instagram quanto aqui no canal também, na comunidade, mas eu acho que é uma coisa que eu posso dissertar bastante sobre, então eu vou responder aqui mesmo, agora mesmo. Você se sente sozinha? É uma pergunta muito vasta. Entendeu? Do tipo, em que sentido eu me sinto sozinha, sabe? Existem momentos e dias que eu tô, sei lá, um pouco mais frágil por conta do TPM, ou que eu tô, sei lá, um pouco mais triste por alguma coisa que eu gostaria de ter, mas também se eu não tiver naquele momento absoluto, tudo bem, eu vou saber lidar com isso, sabe? E eu sei que esse é um medo muito grande de algumas pessoas, só que eu acho que no final das contas isso é muito de você, sabe? Assim, por qual motivo você não consegue ficar sozinho, por qual motivo você tem essa dependência emocional
de ter sempre alguém do seu lado, sabe? Isso pode ser uma coisa sua, isso pode ser algo que se criou em você ao longo do tempo. Eu acho que é se entender primeiro, sabe? Hoje eu convivo muito bem comigo mesma, eu acho que é até mais fácil conviver sozinho do que com alguém, porque você evita, tipo, sei lá, discussões sobre convivência, que existem bastantes reality shows que estão aí pra provar isso pra gente, sabe? Mas assim, mesmo que eu goste muito de ficar sozinha, eu super iria pro Big Brother, porque é incrível. Mas assim, eu não me sinto não, gente, assim, apesar de ter saudade, ter momentos que eu gostaria de ter alguém, no geral eu não me sinto. E também tem um detalhe muito importante pra mim nesse sentido, que é o meu trabalho. Primeiramente, eu estou agora 6 da manhã conversando com uma câmera sozinha, eu estou falando com vocês, só que não tem ninguém aqui. Não é como se eu estivesse sozinha, porque ao mesmo tempo eu tô falando com vocês. E eu passo o dia inteiro fazendo isso nos stories do Instagram. E quando eu não tô falando, eu tô vendo de alguém. E quando eu não tô vendo stories, eu tô vendo um vídeo no YouTube, ou vendo alguma entrevista no YouTube, ou eu tô editando um vídeo de algum cliente. Quando eu não estou editando, eu estou ouvindo uma música. Então assim, eu tô sempre com sons e com pessoas à minha volta, mesmo que não fisicamente. Eu sempre me sinto meio que presente junto com essas pessoas. Então assim, se de repente você tá prestes a ir morar sozinho ou sozinho e tá com medo disso, o que eu posso dizer da forma mais clara e sincera possível é que vão existir esses momentos, mas que acho que ao longo do tempo você vai se acostumando, sabe? Obviamente nos primeiros dias e meses, se você já morou a sua vida inteira com alguma pessoa, com a sua família, vai ser um pouco mais difícil de adaptar, mas assim, as coisas vão se ajeitando, sabe? Acho que também é uma coisa muito pessoal. A Lari Neves perguntou: como foi falar para a sua família que ia sair de casa? Eles te apoiaram logo de cara? Não. Na realidade, não foi uma questão de apoio, assim, tudo aconteceu muito rápido. No vídeo que eu conto sobre a minha história de vida, eu explico como que mais ou menos funcionou esse lance de sair de casa, mas resumidamente eu tive, tipo assim, 5 dias entre a aprovação que eu tive no trabalho que eu ia começar até o meu início nesse trabalho, então até a minha mudança, tipo, foi um período de 5 dias. E quando meu pai ficou sabendo que esse emprego era presencial, porque até então a gente não tinha muito uma confirmação, vim fazer entrevista aqui em São Paulo e tal, mas eu fiquei meio que sabe, meio sem entender, tipo, será que é realmente presencial? Quando isso realmente foi confirmado e era uma oportunidade muito incrível pra minha vida, que eu não podia perder de forma alguma, meu pai ficou um pouco assustado, porque eu tinha 17 anos, eu ia vir morar em São Paulo, tipo, com uma casa com um monte de gente que eu não conhecia, e ele ficou, obviamente, muito preocupado, entendeu? É instinto paterno, né? Tipo, a sua filha saindo de casa pra uma cidade completamente diferente, gigantesca, então você, obviamente, teria esse instinto de ficar preocupado. E a primeira reação que ele teve foi falar que eu não ia, de forma nenhuma, e eu falei assim, eu vou, e eu bati a perna, eu falei que eu vou, eu fui firme nessa. Acho que eu chorei um pouquinho, mas chorei pra tentar exemplificar pro meu pai o quanto aquilo era importante pra mim, o quanto eu precisava viver essa experiência. E eu lembro que, tipo, no dia seguinte ele tava me ajudando já a resolver papelada e tudo mais que eu precisava de pendência pra mudança. Então, a princípio ele teve uma reação negativa, eu acho que tadinho, nem dormiu aquela noite, mas foi por uma questão mesmo de preocupação. Mas depois eu mostrei pra ele do meu jeitinho, seja chorando, seja batendo a perna, sendo teimosa como eu sempre fui, que era muito importante pra mim, que era muito significativo. E eu vejo que se hoje eu não tivesse insistido tanto nisso, que era algo que eu sentia que ia ser muito incrível pra mim, eu teria me arrependido muito, sabe? Eu não teria realizado 90% das coisas que eu realizei de 2 anos pra cá. Então foi dessa forma. A minha madrasta me apoiou super, porque ela morava aqui em São Paulo antes de morar com a gente lá na praia. Então ela sabia que além da minha profissão ser uma profissão que eu precisava aproveitar essas oportunidades, São Paulo era um núcleo, um fluxo muito grande de oportunidades também. Então ela já sabia, tipo assim, que eu precisava vir. Então ela sempre me apoiou, inclusive ela veio comigo pra São Paulo no dia da minha mudança pra me ajudar com tudo, me emprestou a grana do primeiro aluguel. Ela foi uma pessoa incrível, muito importante nesse sentido. E o resto da minha família basicamente ficou mais ou menos sabendo quando já tinha acontecido, sabe? E hoje eles são muito orgulhosos de mim. Meu pai sempre fala que as minhas tias falam que tem muito orgulho, meu pai tem muito orgulho. Todo mundo se orgulha muito porque eu, de fato, venho construindo algo muito lindo e eu estou muito orgulhosa disso. Então, assim, eu sei que muda muito de família pra família, é muito complicado vir aqui e falar, bate o pé, insiste, não sei o quê, porque as relações podem mudar, mas assim, se você sente que vai valer a pena, não desiste, entendeu? Porque uma hora vai dar certo. Gabriela Mota perguntou se eu me arrependo. Absolutamente não. Acho que foi, tipo, a melhor coisa que eu pude ter feito por mim, pelo meu sonho, pela minha carreira. Apesar do meu trabalho hoje em dia ser
100% remoto, eu não preciso estar no escritório ou trabalhando com alguém, tipo, presencialmente, eu sinto que eu precisava ter vivido tudo que eu vivi nesses últimos 2 anos para que hoje fosse dessa forma, entendeu? Quando eu trabalhava lá na praia, aí na casa dos meus pais e tal, eu já trabalhava com algumas coisas de design e tal, mas eu não era desse jeito que era hoje, sabe? Eu não tinha aprendido tudo que eu aprendi, eu não tinha vivenciado tudo que eu vivenciei e nem conhecido todo mundo que eu conheci. Então, tipo, foi uma parcela muito importante para que hoje fosse o que é. Então, de forma alguma me arrependo. Também a Gabi perguntou se eu já pensei em chamar alguém para dividir custos, e atualmente não penso, porque a minha pretensão é continuar morando sozinha, é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu prefiro. Por enquanto eu tenho trabalhado muito para dar conta dos meus gastos e sustentar o espírito de rica que existe em mim. Aquelas, mas assim, talvez um dia eu precise chamar alguém para dividir custos. Eu nunca digo nunca para as coisas na minha vida, mas não é o que eu pretendo fazer, entendeu? Tipo, obviamente não tô aqui, tipo, fechada para qualquer possibilidade, mas não é uma coisa que eu considere atualmente. A Mel Rezende perguntou: além do seu vizinho que conhecemos, inclusive terá o vídeo com o Bruno, eu prometo, gente, tô devendo pra vocês o vídeo com o vizinho, né? Meu vizinho gatíssimo, que vocês acham gatíssimo. Tem mais vizinhos, amigos? Como é? Eu dei muita sorte, juro, muita sorte mesmo, que assim, todo mundo desse condomínio é incrível, sabe? Assim, eu tenho uma relação muito boa com cada um dos vizinhos aqui. Claro que tem algumas que eu não tenho tanta proximidade, que eu não conheço pessoalmente, inclusive eu acho que tem várias pessoas aqui que eu ainda não vi pessoalmente, mas assim, todo mundo que mora aqui e que eu tive algum tipo de contato, assim, relacionamento, são pessoas extremamente queridas. Então hoje a gente tem o Bruno, que vocês conhecem, que é meu vizinho de porta, assim, tem a Shirley, que mora aqui em cima de mim, que é um amor de pessoa super querida, sempre me ajuda com as minhas encomendas, quando eu não tô em casa ela sempre recebe de prontidão, assim, me ajuda pra caramba. Até mesmo quando eu tô em casa, ela vai buscar alguma coisa dela no correio na porta, ela pega o meu também e traz aqui, tipo, ela é muito querida, assim, sabe? Super fofa, atura minhas loucuras, me ouve gravar, o Bruno também me ouve gravar e é assim que funciona. Temos a Aurora, que é minha vizinha lá do último andar, assim, a gente fala que ela mora na cobertura, ela também é super querida. Daí a gente tem a Flávia, também temos, acho que é Larissa o nome dela, que é a professora de espanhol, que mora também, tipo, em cima da Shirley, também é a nossa vizinha aqui. Então, enfim, tem várias pessoas. Claro que eu citei nomes aqui de pessoas que eu tô me lembrando agora nesse momento, mas não necessariamente eu sou muito íntima de todos eles. Eu sou mais amiga, tipo, do Bruno e da Aurora, porque são as pessoas que quando eu me mudei já estavam aqui, depois que foram chegando mais pessoas, inclusive a Tabata, minha amiga, que também mora aqui, que tá, tipo, bem pertinho da minha porta também. Então eu tenho várias amizades aqui no condomínio, fico muito feliz, porque é importante, né? Inclusive é uma pergunta que me fizeram, né? Tipo, acho que foi na comunidade do YouTube, depois eu vou ver se eu acho a pergunta aqui. Perguntaram sobre essa questão, tipo, de eu não ter medo de estar sozinha, passar mal, e se caso eu passe mal, se eu teria algum vizinho pra me ajudar. E, tipo assim, o Bruno é a pessoa que já me falou assim, cara, se você passar mal algum dia, sentir alguma coisa, me dá um grito, sabe? Manda uma mensagem, fala alguma coisa. E é uma coisa que eu aconselho muito, que mesmo que você talvez não tenha muita relação com seus vizinhos, tenha com seu porteiro, com alguma pessoa do prédio que tá ali sempre, sabe? Não por uma questão de interesse, sabe? Eu vou falar só se eu passar mal. Mas assim, porque é bom, a gente... Sabe aquela frase, ninguém é tão alguém que não precise de alguém? Eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu posso até gostar de ficar sozinha, mas eu sei que eu não posso viver sozinha. Então eu preciso de alguém que, sei lá, vai aqui pra me ajudar algum dia com alguma coisa, não só com essa questão de passar mal, mas com qualquer coisa que possa vir a acontecer. Então, graças a Deus, tive essa sorte de ter vizinhos tão bons comigo, e eu tenho não só uma relação boa, mas uma liberdade de conversar. Então, assim, a gente é muito tranquilo nesse sentido. Toda Maria Júlia perguntou: quais coisas você considera necessário logo de início? Isso é muito relativo, tá? Eu, depois de 7 meses morando sozinha, posso te fazer um resumo de coisas que eu acho muito importante você ter logo no começo, mas eu quero deixar claro que não é uma regra, porque às vezes as prioridades que você tem não são as mesmas que eu tive ao longo desses meses.
prioridades, entendeu? Porque pessoas são pessoas, inclusive eu fui muito julgada no começo porque eu dei prioridade pra algumas coisas que outras pessoas achavam tão importantes assim, e é justamente por isso que nós somos seres humanos diferentes, com prioridades diferentes, com planejamentos diferentes e com gostos diferentes também. Então, assim, se sinta livre pra fazer a sua própria listinha, mas no meu caso, o mais fundamental que eu vejo é a questão da geladeira e do fogão. Eu acho que essas são as coisas mais primordiais para você conseguir viver dignamente, assim, no básico do básico, tá? Isso falando de uma casa que não tenha, tipo, nada. Quando eu me mudei pra cá, a cozinha só tinha pia, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada, sabe? Então eu tinha que comprar tudo. E eu fiquei, tipo, um mês sem geladeira, porque era um investimento alto, eu não tinha limite no cartão de crédito quando me mudei, foi uma loucura. E aí eu tive que esperar virar a fatura pra eu pagar, entendeu? Porque a grana entrava no dia que a fatura ia fechar e não sei o que, então eu tive que esperar. E aí sim, eu fiquei, tipo, mais ou menos um mês sem geladeira e foi terrível, porque eu não tinha como armazenar alimento, não tinha como comprar muita coisa pra cozinhar, porque não tinha onde guardar, então foi terrível. E aí um fogão eu acho que se você puder comprar é uma boa. Nossa, eu fiquei bastante tempo sem fogão, mas o que me salvou foi uma air fryer, que nela você consegue fazer, tipo, frango, carne, linguiça, você consegue fazer até ovo frito se você comprar umas forminhas específicas pra fazer ovo na air fryer, você faz bolo na air fryer, você faz o que você quiser na air fryer, entendeu? Desde que você pesquise uma receita na internet. A mesma coisa, uma panela de pressão elétrica, que me salvou muito. Você faz arroz, você faz feijão, faz sopa, macarrão, você faz o que você quiser numa panela elétrica. E foi o que me fez conseguir ficar tanto tempo sem fogão. Quem acompanhou os vlogs aqui no canal viu que foi uma tour, assim, gigantesca, conseguir instalar esse fogão, porque tinha que quebrar a pedra, porque tinha que ligar o gás, porque tinha que instalar o fogão, tive que contratar alguém pra fazer isso pra mim, e foi assim, uma tour, berro e gritaria. Então, assim, foi difícil, mas eu acho que são coisas muito importantes. E aí, depois disso, eu acho que uma cama é muito importante, e eu não citei a cama antes, por quê? Porque você pode passar um tempo dormindo num colchão no chão, que foi o que eu fiz. Eu lembro que na primeira noite, olhando aqui, eu dormi no chão, coloquei só um cobertorzinho, forrei, e fiquei no chão dormindo lá, e com um travesseirinho bem fininho. E aí, depois eu comprei um colchão inflável, não sei o que, depois eu peguei um emprestado com o Bruno, depois eu ganhei um de colchão, depois eu comprei a cama. Então foi tudo muito aos poucos e tem tudo documentado aqui no canal. Pra quem de repente tá chegando agora e quiser assistir, foi tudo bem aos poucos mesmo. E aí depois você vai fazendo acontecer, gente. Se você acha importante ter um micro-ondas, por exemplo, compra um micro-ondas, tenha um micro-ondas. Eu não uso tanto. Claro que em alguns momentos específicos eu penso, putz, se eu tivesse micro-ondas aqui ia ser muito mais fácil. Mas já que eu não tenho, por que eu vou ficar me lamentando? Eu ligo meu forno, eu aqueço ali, ou eu pego meu air fryer, aqueço ali. Existem outras opções também. Então eu acho que vai muito de pessoal também. Às vezes pra você é super importante ter uma televisão, mas a minha televisão eu comprei tipo mês passado, depois de 7 meses morando sozinha, e eu não senti a necessidade absoluta de ter uma televisão. Comprei porque aproveitei os descontinhos e fiz acontecer, porque é necessário ter uma, mas não tanto pra mim a ponto de ter que ser uma das primeiras coisas a comprar. Então eu acho que basicamente isso, e também uma lava-roupas, tá? Tipo, uma máquina de lavar, ou se você quiser uma lave-seca, eu acho que é super importante pra você conseguir lavar suas roupas, toalha, roupa de cama, esse tipo de coisa, a não ser que você ache prático levar uma lavanderia, ou se o seu prédio tiver uma lavanderia também. Às vezes compensa mais você ficar lavando no prédio do que você comprar uma e tudo mais. A Laís fez uma pergunta muito engraçada. Fala a verdade, você caga de porta aberta ou fechada? Depende, eu parei pra pensar e depende muito do dia, sabe? Às vezes eu tô com a porta fechada, às vezes eu tô com a porta aberta. É isso, assim, não tem uma regra, depende muito do meu mood, assim. Se eu quiser fechar a porta, eu fecho, se eu não quiser, eu não fecho. Normalmente, quando eu acabei de fazer comida, daí eu fecho a porta, pra não vir um putum, mas é basicamente isso. Também a Laís perguntou se algum dia eu cogitei contratar uma diarista porque a rotina tava muito pesada. E diarista não, assim, pra vir todos os dias e fixo não, mas no mês passado minha madrasta veio aqui pela primeira vez. Ela trabalha fazendo faxinas e tal, e eu pedi pra ela fazer uma geralzona aqui em casa, porque assim eu consigo ajudar, né, também na casa dos meus pais, enfim, contratando ela quando eu precisar. E como essa questão da pandemia, tipo, mexeu muito com as pessoas, tal, influenciou no trabalho e tal, eu consigo, de repente, fazer ela se sentir ali, né, conseguindo trabalhar e fazer o corre dela acontecer, tal. Eu acho
acho que, pelo menos pra mim, isso é muito importante. Eu gosto muito da sensação de saber que eu tô trabalhando, de que eu tô fazendo as minhas coisas e correndo atrás do meu. E eu acho que as pessoas também querem sentir isso, sabe? Também querem ter esse gostinho de conseguir estar fazendo algo, assim, por elas, entendeu? Então, eu vi uma oportunidade nisso e é bom que ela vem aqui, a gente conversa, eu também ajudo ela em alguma coisa se ela precisa e tudo mais, e me ajuda muito na minha rotina, porque eu não sou uma pessoa que eu tenho apreço, assim, por limpeza, gente, eu não posso fingir, entendeu? Assim, é óbvio que eu não quero minha casa suja, imunda e cheia de bicho, mas assim, eu não tenho tempo, paciência, eu não tenho, tipo, vontade de ficar limpando o tempo todo, porque, enfim, eu não sou essa pessoa, entendeu? Então, se eu tiver alguém pra me ajudar, vai ser ótimo, só que ela não vem todos os dias, ela vem mais ou menos de 15 em 15, esse foi o acordo que eu fiz com ela, então ela tá pra vir de novo, mas por enquanto ela veio só uma vez e é isso. A Maria Júlia perguntou novamente aqui: parcelar algumas coisas ou pagar tudo à vista? Eu acho muito difícil, muito pesado e um investimento bem alto você querer fazer tudo à vista, principalmente no início, sabe? Tipo, pensa que você acabou de se mudar. Você vai ter um custo de um calção, que é 3 vezes o valor do seu aluguel. Se você puder, preferir, quiser ter uma reserva de emergência, vão ser, tipo assim, 4, 6 meses de reserva antes de você conseguir se mudar, depois você vai ter que dar o primeiro aluguel. E todas as coisas de morar sozinha parece que custa dinheiro, então se você tiver que, sei lá, instalar um chuveiro, vai ter o custo do chuveiro, instalar um box, um espelho, instalar um cooktop, enfim, que seja. Quando você mora sozinho, tudo tem meio que um gasto, tá me entendendo? Assim, eu particularmente não consegui. Mas o que eu posso te dar de conselho é que você, por exemplo, parcele coisas de valores mais altos e tente fazer à vista coisas de valores mais baixos. Então, por exemplo, aqui em casa eu parcelei, pelo que eu me lembro nesse momento, a geladeira, a lave-seca, algumas compras que eu fiz na Leroy também, que não eram tão altas assim, mas eu já pensava assim, tá, mas eu tenho a parcela da geladeira, da lave-seca e disso aqui, então eu vou fazer esse valor mais baixo nesse mês em 2 vezes, em 3 vezes, não em muitas vezes, mas em algumas poucas, porque assim eu tinha garantia de que eu não ia me apertar muito e etc. Então, essa é uma visão que eu tenho. Mas, por exemplo, a minha cama, eu acho que ela custou, a cama sem o colchão, só a cama mesmo, acho que ela custou uns R$400, R$500. Daí eu juntei a grana durante uns meses e paguei à vista, porque eu falei assim, cara, é melhor eu ter esse gasto e, tipo, me livrar dele logo, sabe? E essas coisas assim. A única coisa de mais alto que eu paguei à vista aqui foi a cozinha, mas assim, foi depois de muitos e muitos meses. Vocês viram que eu fiquei tipo 6, 7 meses sem cozinha e durante esse tempo eu fui guardando uma grana pra conseguir pagar à vista, mas eu acho que o segredo tá muito nisso, sabe? Pagar o que for tipo 100, 200, R$300, tenta pagar à vista, sabe? Se você puder. Caso não, parcela, mas não parcela em tantas vezes assim, porque senão você vai passar um ano inteiro pagando uma conta de R$100 e aí isso vai virar uma bola de neve, porque você não vai conseguir fazer outros parcelamentos que possam vir a ser interessantes pra você, tá? A Mari perguntou assim: morar sozinho é difícil, mas é mais fácil do que parece ser difícil? Olha, eu achei a pergunta dela criativa. Morar sozinho, pra mim, envolve principalmente 3 coisas: responsabilidade, maturidade e consciência. Consciência, enfim, senso, empatia, várias coisas incluem nessa consciência aqui. Primeiro, responsabilidade para saber arcar não só com as suas dívidas e boletos, mas também com as suas consequências. Maturidade para entender, tipo, os limites, até onde você pode ir e lidar com os problemas que você vai ter que lidar depois que você entra pra essa vida, digamos assim. E consciência, tipo assim, de ter um senso de coletividade, de saber que morando sozinho você vai provavelmente estar num condomínio ou, enfim, compartilhando ali um espaço coletivo com as pessoas e você tem que zelar por ele e respeitar. Então, eu acho que, assim, apesar de ter momentos que podem ser mais difíceis, então, tipo assim, meses que você pode ficar mais apertado de grana ou que pode acontecer alguma coisa que tá fora do seu previsto, alguma coisa do tipo, não é tão difícil assim. Eu acho que as pessoas colocam uma pressão muito grande, sabe? Quando você vê, você tá 1 ano já morando sozinho. Meu, já fazem 7 meses que eu tô nessa casa. E parece que foi, tipo, mês passado que eu me mudei, entendeu? Então, assim, tive medo? Eu acho que sim, no começo, assim, aquele medo de não conseguir pagar o aluguel e tal. Mas, assim, de qual situação tu não teve medo na tua vida,
sabe? E, tipo assim, medo de dar errado, ou medo de alguma coisa. Tipo assim, se der errado, mana, tu vai saber como lidar. Não teve um problema na minha vida, pelo que eu me lembre, que eu tive ali que deu errado, que eu não pensei numa fórmula pra resolver, entendeu? Às vezes resolvia, às vezes não, mas eu tentava, eu dava um jeito. Então, assim, é basicamente isso. Eu acho que não é tão difícil quanto parece, mas também não é fácil. Eu acho que é como qualquer responsabilidade que você tem na sua vida. A Vi Barreto perguntou: estimativa de quanto money precisa para morar sozinha, vivendo com o básico? Mais uma vez, depende muito do seu caso, assim como tudo nessa vida, basicamente. Por quê? Primeiramente, depende muito do valor do seu aluguel, onde você mora, onde você vai querer morar dentro da sua cidade. Então, tipo, não dá pra comparar os preços, por exemplo, de São Paulo com Macapá, entendeu? Eu nem sei se na realidade tem como comparar, mas pra mim, como são lugares bem distantes, bem diferentes e tal, em regiões diferentes do Brasil, eu acredito que tenham valores e exemplos de moradia muito diferentes. Então, depende muito mesmo da situação, depois do valor do seu aluguel, depois de qual tipo de residência você vai estar procurando. Então, não tem como eu falar uma estimativa de valor. Tipo, não é chatice, não é mimimi. Você sabe que eu tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente como eu pago de aluguel. Eu não tenho esse problema de falar sobre valores e quem me conhece sabe. É porque depende mesmo. Talvez você precise de 10 mil reais, talvez você precise de 5 mil reais, talvez de 20 mil, talvez de 3 mil reais, entendeu? Mas assim, também tem a questão da reserva de emergência, que você pode optar ou não por ter, e é aconselhável que você tenha, porque você consegue ficar um pouco mais tranquilo. Talvez não ter 6 meses, mas ter ali uns 2, 3, referentes ao valor do seu aluguel e contas aí pra você poder, se acontecer alguma coisa, você ter como se manter. Então eu vejo um pouco assim, eu acho que você tem que fazer as suas próprias contas, entender o seu próprio momento, do que você realmente precisa pra você, tá? Então, meu conselho é, entra ali num site, vê o tipo de apartamento que você quer, vai lá procurando qual que é a média que você tem que pagar, faz uma soma de mais ou menos uns 4 meses desse aluguel. Ah, também tem um calção, né? Também tem um calção, então faz uma média de mais ou menos uns 6 meses desse valor de aluguel, considerando que um mês vai ser o que você vai pagar quando você entrar dentro dessa casa, ou tipo, depois de um mês, né? Porque aqui, por exemplo, eu dei o calção, mas só paguei o primeiro aluguel no mês seguinte, assim, quando completou o mês que eu tava. Então, eu tive que dar 3 meses de calção, mas um mês de aluguel eu precisava ter já, e aí tu deixa ali mais uns 2 meses guardadinho, entendeu? Pra caso aconteça alguma coisa. Aí eu aconselharia que você tivesse um pouquinho mais, só pra cobrir algumas contas de luz e água, entendeu? E vai fazendo isso, porque assim, se tu for esperar tu ter o dinheiro do aluguel, do calção, da reserva de emergência, de todos os eletros, de todos os móveis, isso dificilmente vai acontecer tão rápido, ainda mais se você tiver com pressa. Então, assim, libera um limitezinho no cartão de crédito pra conseguir comprar as coisas mais básicas, tipo geladeira no começo, ou guarda uma grana pra uma geladeira, compra uma mais barata se você não fizer questão de ter, de repente, uma mais cara, entendeu? Gente, não é impossível, só realmente precisa surgir de uma pesquisa um pouco mais, assim, pessoal mesmo, sabe? A Evelyn perguntou, você fez contrato de quanto tempo nesse apartamento? Pretende mudar depois de terminar? Eu, na realidade, talvez me mude antes mesmo dele terminar por completo. No caso aqui desse meu apartamento, o contrato, eu acredito que, de uma forma geral, os contratos de apartamento, eles duram 30 meses, porém, só os 12 primeiros são obrigatórios e sujeitos a multa caso você saia antes. Então, eu entrei nesse apartamento em maio, e se eu sair antes de maio, eu pago uma multa referente a, acho que 3 vezes o meu aluguel. Não lembro, assim, quanto que é. Eu acho que tem um percentual, uma conta que você faz pra saber quanto que vai ser essa multa. Quanto antes você sair, tipo, se você sair no segundo mês, a multa vai ser muito mais alta do que você sair, eu acho que, tipo, no penúltimo mês, digamos assim. Eu acho que esse é o lance. Mas, depois dos 12 meses, então, junho, julho do ano que vem, se eu quiser sair, eu só preciso avisar com 30 dias de antecedência, e aí eu vou estar, tipo, livre de multas, vou conseguir resgatar meu dinheiro do calção com o reajuste que eu dei quando eu entrei, e vou poder me mudar. Eu não preciso ficar os 30 meses, mas os 12 eu preciso caso eu não queira pagar a multa. Eu também posso sair antes, mas eu pagarei a multa. Só que como aqui nesse apartamento existem várias questões que eu não sou 100% feliz com isso, por exemplo, a questão de não ter luz do sol, e enfim, algumas outras coisinhas também crititicas, eu acho que eu pretendo sair daqui antes. Eu quero ficar um tempo bom, assim, não só por uma questão de contrato, mas pra aproveitar
aproveitar mesmo, né, duro pra conseguir conquistar muitas coisas daqui. A cozinha daqui, por exemplo, que tá ficando pronta agora, daí eu nem tenho sofá ainda. Tem várias coisas que eu quero fazer ainda aqui, viver ainda. Eu também tô muito bem localizada aqui, os meus amigos vêm, a gente consegue ir pra lugares bem legais sem precisar dirigir muito, sabe? Então assim, eu quero curtir ainda muito aqui com eles, mas a próxima casa que eu vou ter algumas outras exigências aí pra conseguir, inclusive, ficar mais tempo nesse novo espaço, que eu não sei quando que eu vou, nem como vai ser, não me perguntem isso agora, porque afinal de contas eu tenho ainda um bom tempo aqui e eu vou curtindo enquanto eu estiver aqui. A Evelyn perguntou também, ela mandou várias perguntas, inclusive, sobre baratas e outros animais que aparecem, como lidar. Eu não lido. Ou eu saio correndo gritando até o lugar onde tá o meu Baygon, e aí eu jogo o Baygon assim, ó, nelas e espero morrer. Esses dias eu cheguei de viagem, tinha uma de barriga pra cima no meu banheiro morta já. Alguém jogou um veneninho nela antes, ela chegou até aqui já cambaleando. Mas assim, eu comprei inclusive uma vedação de porta pra colocar na minha porta pra evitar que elas entrem por ali. Fecho os ralos quando eu saio e é basicamente isso. Eu tenho pavor, gente, eu não gosto. Tem algum essencial que ainda está faltando e você esquece de comprar? Exemplo, peneira e concha. Eu não tenho nem peneira nem concha ainda. Dá pra acreditar, gente? Quando você mora sozinho, tanta coisa pequena que você não imagina e que as coisas pequenas parecem que são as mais caras, tá me entendendo? Um conjunto de colher pra cozinhar, R$200. Então assim, eu realmente esqueço muita coisa. Eu quero comprar aquele processadorzinho, sabe, de coisa assim de mão, que você corta cebola e alho, mas ainda não comprei. E aí eu sei que eu tenho que comprar, mas eu fico enrolando. Então assim, são várias coisas pequenas, principalmente essas pequenas e não tão visíveis, elas são as mais difíceis de lembrar. Então tem bastante coisa nesse sentido que eu ainda não comprei, que eu preciso. A Ana perguntou, já começou a escutar um barulho do nada, sendo que, né, você mora sozinha? Nunca escutei, eu acho meu apartamento muito tranquilo, graças a Deus. E eu espero que assim continue. E aí, tipo assim, se eu ouvir alguma coisa caindo e tal, eu tento procurar explicações lógicas. Gente, eu não fico pirando, porque se eu começo a pirar, é pior. Então assim, putz, caiu uma coisa no chão do nada. Desequilibrou, alguma coisa bateu, um vento caiu. Cara, não foi nada demais, entendeu? Eu prefiro não pensar que foi alguma coisa demais, porque senão eu fico louca. Você sente falta de algo na República? Olha, eu acho que principalmente dessa última que eu morei e da penúltima, não. As duas últimas eu acho que eu não sinto falta de nada assim, porque foram duas situações um tanto não tão agradáveis quanto a primeira. Na primeira, apesar de ter aquele lance de ser a primeira, nos primeiros meses foi um pouco mais difícil, adaptação e tudo mais, ainda assim eu conheci pessoas muito legais, inclusive nessa primeira república, muitas pessoas legais e que eu inclusive tenho contato com muitas delas até hoje, etc. A Ju, que vocês também conhecem, a Amanda, e assim, mesmo as que eu não tenho muito contato, tipo, eu lembro da Rô e da Mailana, eu lembro que a gente foi pra, tipo, barzinho, sabe, lá no Itaquera, bem longe de onde eu morava, inclusive, dançando um pagode, foi super legal, e foram momentos, assim, tinha a Val, que era massagista, ela fazia massagem na gente, foram momentos tão legais e que eu não vivi nas outras repúblicas, sabe, então, às vezes eu sinto falta desses momentos que eu vivi com essas pessoas, mas assim, não é tipo sentir falta do tipo, preciso viver isso de novo, mas tipo assim, lembrar com carinho mesmo, então eu acho que eu levo isso comigo. Nas últimas duas, eu não tive muito disso, na segunda que eu fiquei bem pouco tempo, porque lá tinha muita barata, muita, era horrível. E a convivência com as pessoas era extremamente difícil lá também, tiveram muitos pequenos casos que estressaram muito, daí eu e a Ju, a gente se mudou pra terceira que a gente ficou, e até que foi uma experiência boa, mas também tiveram bastantes pontos negativos, então eu acabei saindo de lá, assim, porque eu realmente não queria mais continuar. Então, assim, no resumo geral, eu não sinto tanta falta de tanta coisa, sabe? Meu Casinha 202 perguntou, você tem ânimo para cozinhar todo dia? Não, inclusive não cozinho. Hoje mesmo eu não cozinhei, fiz tapioca com requeijão, que não é cozinhar, eu só fazer uma tapioca com requeijão, e de noite tava tão cansada e com tanta preguiça que eu pedi um McDonald's. E aí é isso, sabe? Ou às vezes quando eu não quero pedir nada, eu faço alguma coisinha rápida e não cozinho, mas também tem dias que é 11 horas da noite, eu quis fazer um fricassê de frango, então assim, é muito relativo, mas
definitivamente não. Como lidar com a frustração de querer o apartamento pronto e só conseguir evoluir aos poucos? Você tem duas opções, basicamente. Ou você entende que esse é o processo, ou você sofre porque esse é o processo. Eu sou uma pessoa muito prática em relação a isso. Eu aprendi a ser muito prática, inclusive, em relação não só a isso, mas a muitas coisas na minha vida. De, tipo, entender que essas coisas levam tempo pra acontecer, sabe? Por exemplo, você entra numa academia hoje e consegue definir músculos em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. E às vezes, depois de um ano, você não definiu o tanto que você queria definir, sabe? E esse é um exemplo muito prático, tipo, que tem total relação com esse exemplo também. As coisas custam dinheiro, gente. As coisas levam tempo. E às vezes você tem o dinheiro, mas as coisas demoram pra chegar, demoram pra acontecer, porque são burocráticas também. Então, tudo é questão de tempo. E a gente precisa conseguir entender isso. Tem 7 meses que eu tô aqui e hoje eu sou tão, tão feliz com o que eu conquistei, porque, algumas coisas foram muito mais rápidas do que eu imaginei, só que outras estão demorando muito mais. Que difícil encontrar um sofá no preço que eu quero, do jeito que eu quero, que caiba aqui, que fique bom, que eu goste, que seja acessível pra mim. É difícil encontrar, entendeu? Ainda mais quando a gente não é rica. A pessoa que é rica, ela não pensa, ela só compra. A gente tem que pensar, analisar todas as hipóteses. Então, assim, é saber lidar, é saber entender, ou você aprende isso, lida com isso, entende que ele é o processo, ou você sofre porque é o processo. E eu prefiro lidar do que sofrer. Então, essa é a minha dica, assim, não tem muito o que fazer, não tem muito o que te falar. Eu não lido com a frustração porque eu já consegui entender que faz parte do processo e é o meu conselho, caso você não queira sofrer com isso. A Dani fez uma pergunta interessante. Ela falou assim: quanto tempo você levou para decidir ir morar sozinha em um AP? E é bem assim, engraçado, porque as coisas acontecem na minha vida de um jeito que é do nada. Gente do céu, mas é do nada mesmo. Socorro. Vocês lembram que em março desse ano eu saí do emprego que eu tava, lá no QG, e até então eu não me lembro de estar procurando AP de forma definitiva. Eu e a Nath, a gente já olhava apartamentos, assim, a gente já tinha vontade de se mudar, ela pra morar com o Matheus, namorado dela, e eu pra morar sozinha há um tempo. A gente tava desde 2019, mais ou menos, assim, olhando de vez ou outra, assim, pesquisando preço, bairro, apartamento, pra ter uma noção de quanto isso ia custar pra gente no futuro e tudo mais. Só que aí, as coisas na minha vida, elas acontecem muito rápido, e aí eu lembro que em março eu acabei saindo da empresa e em maio eu tinha me mudado. Eu lembro que acho que em abril eu fiquei numa super pesquisa, porque, enfim, simplesmente aconteceu, assim. Me deu um estalo, eu não queria mais ficar lá. Acho que tinham acontecido algumas coisas na República que me tiraram um pouco sério, assim. Eu tava cansada daquela rotina de, sabe, eu tava no meio da pandemia também, eu não queria mais ficar lá com um monte de gente saindo e entrando o tempo inteiro. Então, isso acabou também, acho que afetando um pouco, sabe? Então, eu diria que levou uns 2 meses pra de fato acontecer, mas que eu já vinha pesquisando já tem um bom tempo. A Melissa Fonseca perguntou qual a melhor e pior parte de morar sozinha. A melhor parte é que você manda na sua própria vida, nas suas próprias escolhas. Você escolhe e decide o que você quer, decora como você quer, pinta como você quer, come a hora que você quer, toma banho a hora que você quer e faz exatamente tudo o que você quiser. E isso é demais, porque você paga suas contas. Literalmente, ninguém tem que falar nada pra você. E a pior parte, eu acho que é justamente esses imprevistos que podem vir a acontecer, tipo, sei lá, infiltração, que graças a Deus ainda não aconteceu até hoje. Até hoje aqui, se Deus quiser, não vai acontecer. Mas assim, esses imprevistos chatos e gastos que vêm do nada, tipo, pra instalar esse fogão foi R$700. E eu fiquei desesperada. Então assim, e também as coisas são muito caras. Essa é uma parte bem chata de pagar esses boletos caríssimos, que são as coisas que a gente compra. Você é do tipo que deixa luzes acesas ou TV ligada para não se sentir sozinha e com medo? Não, eu deixo ligada às vezes assim, porque eu quero ouvir coisas e, sei lá, ver vídeo assim, enquanto eu faço alguma coisa. Mas, não, em geral não. Acho que eu perdi um pouco desse medo do escuro. Eu tinha muito medo do escuro quando eu era criança, mas hoje em dia eu não tenho mais. Demorou muito para descobrir que se não descongelar a carne não tem janta? Muito, eu apoio muito. Gente, tem dias que eu tô morrendo de fome
fome, daí eu abro o freezer e eu falo, meu Deus, tem esse frango aqui, mas ele tá congelado, que ódio. Inclusive, ontem à noite eu coloquei a linguiça ali pra descongelar, virei à noite, ela tá ali descongelada já. Coisas libertadoras que você faz que não poderia fazer se estivesse morando com alguém. Andar pelada, dançar igual uma... Não, dançar igual uma louca, talvez se eu estivesse morando com a Mariana, eu acho que essas coisas eu poderia fazer, entendeu? Mas assim, talvez nem todas. Então assim, mano, eu gosto de andar pelada na minha casa, entendeu? Eu gosto de... Gente, ai, tanta coisa, mas acho que principalmente andar pelada, que é uma liberdade muito grande. Como foi a primeira noite? Ficou com medo de estar sozinha? Sozinha não, eu preferi estar sozinha do que com as baratas, porque eu dormi no chão, não tinha nada, gente. Coloquei um cobertor no chão, assim, pra forrar. Não tinha tido tempo pra vir aqui lavar o apartamento antes da mudança, que normalmente é o que as pessoas em sã consciência fazem. Então o chão tava cheio de pó. Nossa, eu fiquei horrorizada. E aí eu preferia totalmente estar sozinha do que com qualquer outro elemento. Agora, para as perguntas da comunidade, para a gente encerrar este vídeo. A Karine perguntou: você faz sua listinha de compras assim que constata que algum produto acabou ou somente quando você vai ao supermercado? Essa pergunta eu achei muito interessante, porque até me abriu aqui os olhos que eu deveria fazer o que ela sugeriu aqui. Tipo, seria muito interessante se você começasse a anotar quando as coisas vão acabando, mas normalmente eu faço uma lista geral e muitas das vezes eu vou sem lista, o que me faz acabar gastando um pouco mais. Mas eu esqueço de fazer e, enfim, eu vou olhando lá o que eu sei que tá acabando ou que tá faltando e compro. A Cecília perguntou sobre a segurança, se eu me sinto segura, se eu faço alguma coisa como trava na porta e etc. Aqui em casa, todas as janelas elas têm uma trava, então se eu bato elas assim de uma certa forma, um truquinho ali que tem, elas travam, elas não abrem mais, a não ser que eu destrave por dentro, mas por fora não tem como. E a porta também tem fechadura digital, então eu acho que ela é bem segura nesse sentido. E o portão também é bem travadinho aqui e tudo mais. Então eu não vejo muito problema nesse sentido, eu nunca me senti insegura, digamos assim, até por conta da companhia dos vizinhos e também porque o condomínio tem bastante câmera, bastante coisa, é bem estruturadinho nesse sentido. Eu acho que foram essas as perguntas aqui que ficaram na comunidade. Eu tô pelo YouTube Studio, que é o aplicativo do YouTube, que pra gente gerenciar melhor a conta, e aí tá, sei lá, tá meio estranho aqui, mas eu acho que foram essas as perguntas mais perguntadas. Esse vídeo ficou gigante, provavelmente, tô vendo aqui que só de bruto, que é o arquivo sem edição, já ficou bastante tempo. Eu espero que o Caio não me mate com essa edição desse vídeo, mas eu quis responder pra vocês as perguntas com muito carinho, muito amor. Foram muitas perguntas muito interessantes, muito legais. Muito obrigada a todo mundo que tirou um tempinho pra mandar lá no Instagram ou aqui na comunidade. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo de alguma forma, que vocês tenham gostado de acompanhar aí esse vídeo, que tenha esclarecido alguma coisa pra você na sua vida, que tenha te encorajado, te feito mais feliz. E a gente se vê nos próximos. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, @AnaSubtits, porque sempre rolam perguntinhas lá e daí de repente essas pro YouTube você também pode participar. Se inscreve no canal, deixa seu like e era isso. Um beijo, se cuidem e até os próximos vídeos. Tchau!